Queria falar com vocês hoje a respeito de um texto que está lá em Lucas, capítulo 24. Se você trouxe a sua Bíblia, quiser abrir. Lucas 24 é o finalzinho do Evangelho de Lucas. Jesus já ressuscitou e ele apareceu para algumas pessoas, né? Nesse capítulo existem 3 relatos. O primeiro é das mulheres que estavam no túmulo, né, e viram a Jesus ali. O segundo, Jesus aparece para os seus discípulos. E em terceiro é o que eu quero tratar com vocês hoje, que é o relato que está a partir do verso 13. E para a gente pensar o seguinte, Lucas é o mesmo autor do livro de Atos. E no livro de Atos a gente vê que Lucas diz que Jesus apareceu e permaneceu na terra por 40 dias. 50 dias ele esteve conosco, ele esteve na terra, aparecendo em diversas ocasiões, diversos discípulos, né? Mas Lucas só trata de 3 relatos. Ele só conta 3 relatos. Isso nos faz pensar o seguinte, que esses relatos, de alguma forma, são muito importantes e muito relevantes para a gente entender algumas coisas que o Senhor quer nos revelar, né? E eu queria mostrar para vocês o que esse relato, no caminho de Emaús, que é o texto que a gente vai ler, pode nos ensinar hoje. Por que ele é importante para a nossa vida? O que ele nos ensina, o que ele nos mostra, né? Então, Lucas 24, a partir do verso 13, eu queria ler, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, 2 dos seus discípulos. Distante de Jerusalém, 60 estádios, isso está mais ou menos 10, 11 quilômetros, tá? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aí. Bom, esse texto mostra, então, 2 discípulos que tinham deixado o resto dos discípulos, né, e estavam indo em direção a Emaús. Aí você pode perguntar assim, mas que discípulos eram esses? Eu nunca ouvi falar desses discípulos. E é verdade, Jesus, apesar de mencionar os 12 discípulos, né, que eram os mais próximos, ele tinha vários outros discípulos.
Muitas pessoas caminhavam com Jesus, estavam perto de Jesus e conheciam o que Jesus estava falando. Mas os 12 eram aqueles que estavam mais perto. Então esses 2 se distanciaram e estavam indo em direção a Emaús. Esses 2 eram pessoas que conheciam não só a Bíblia, que eles tinham na época, os profetas, né, e todos os livros que Moisés havia escrito, mas conheciam os ensinamentos de Jesus. Eles caminhavam com Jesus, passaram 3 anos andando com Jesus. Mas o texto diz que eles não reconheceram que Jesus estava ao lado deles. Então, o que eu queria tratar com vocês nessa manhã, basicamente é o seguinte: por que aqueles discípulos não conseguiram enxergar Jesus? O que tornou eles cegos para a presença de Jesus? E o que a gente precisa fazer para poder enxergar Jesus no nosso dia a dia? Tá bom? Então, por que eles estavam cegos e por que e como que a gente pode fazer para enxergar a Jesus no nosso dia a dia? Toda a palavra que eu procuro trazer aqui, ela é fruto de alguma coisa que eu vi, que eu experimentei, principalmente no nosso relacionamento, né? Os questionamentos que a gente passa no dia a dia. E uma coisa que me preocupa muito é que a gente está tão acostumado com alguns conceitos do mundo que eles estão incorporados no nosso dia a dia e atrapalham a gente de entender a vontade de Deus e o Evangelho de Jesus. Tem muitas coisas que ficam na nossa cabeça, que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente assume como verdade, né? Eu falei, acho que semana passada, uma delas, por exemplo, a verdade que todo mundo é filho de Deus. Não é uma coisa que todo mundo fala? Não, todo mundo é filho de Deus. Somos todos filhos de Deus. Mas o Evangelho diz que não é assim. Ele fala que todos somos criaturas de Deus, mas para sermos feitos filhos, existe uma condição, que é crermos em Jesus. E se a gente não entende essas verdades e não separa esses conceitos humanos das verdades bíblicas, isso nos afasta do Senhor. Tem um monte de coisas que a gente está acostumado a dizer, que fazem parte do nosso dia a dia, que atrapalham essa convicção que a gente tem a respeito do Evangelho. Quer ver outra coisa, por exemplo? A gente achar que a gente merece alguma coisa porque a gente é bom. A gente tentar viver uma vida correta, então assim, o básico, né? Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não minto para ninguém, então eu sou uma boa pessoa. Então, afinal de contas, eu mereço a bênção de Deus, né? Isso são mentiras que a gente está acostumado a ouvir todos os dias e que a gente acaba assumindo como verdades, né? E isso nos afasta do Senhor. A gente acha que se a gente fizer tudo direitinho, a gente merece alguma coisa de Deus, por exemplo, né? A gente acha que todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem acesso a Deus do mesmo jeito, e isso não é uma verdade. A gente muitas vezes se aproxima do Evangelho com algumas expectativas, e quando essas expectativas são atingidas, a gente se afasta. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas não chegaram perto do Evangelho, ou se aproximaram de uma igreja, porque estavam com uma doença grave, precisavam de uma cura, né? E se eventualmente elas são curadas, elas esfriam na fé, começam a não participar mais. Ou então alguém que... Um exemplo muito clássico, né? A pessoa está para fazer uma entrevista de emprego. Aí ela fala, não, preciso buscar Deus, eu preciso pedir uma ajuda lá do alto. Então ele começa a participar da igreja, pede oração para as pessoas, arruma um emprego, some. Ou então, eu preciso casar. Vai para a igreja buscar uma pessoa. Casa, se afasta de Deus. Toda vez que a gente se aproxima de Deus, buscando alguma coisa que não seja o coração do Evangelho, muitas vezes a gente se afasta, né? E vai ficar um vazio na nossa vida, porque o Evangelho não é alguma coisa que é para a gente conseguir coisas de Deus só, né? Deus nos abençoa e tem prazer em abençoar os seus filhos, mas o Evangelho é muito mais do que isso. Quando a gente vê aqui o relato de Cleopas, ele ficou meio que indignado quando Jesus falou assim, escuta, por que vocês estão tristes desse jeito? Né? E ele falou, mas só você não está sabendo o que aconteceu? Jesus, que estava lá, fez um homem poderoso, fez milagres, curou pessoas. A gente achava que ele ia redimir Israel de Roma. Cleopas tinha a expectativa que Jesus fosse um libertador político, que fosse um libertador que ia libertar Israel do governo de Roma. Quando, na verdade, ele precisava de uma libertação muito mais profunda. E isso é talvez uma das verdades mais difíceis da gente entender. Todo mundo acha que precisa de um pouquinho de religião na sua vida, precisa ser um pouquinho mais espiritual, precisa acrescentar alguma coisa de espiritualidade no seu dia a dia, porque isso é bom, né? Ninguém acha que é ruim você ser uma pessoa mais espiritual.
As pessoas acham que é bom, que é importante, porque senão, afinal de contas, você vai se tornar uma boa pessoa. Então a gente se aproxima do Evangelho tentando ser alguma coisa a mais, fazer as coisas direito, né? Mas, por causa disso, a gente acaba achando que está tudo bem com a gente. Que a nossa libertação é só a gente precisa que as nossas circunstâncias sejam mudadas. A nossa situação política, ou arrumar um emprego, ou a nossa saúde, ou conseguir alguma coisa, uma importância na nossa sociedade, quando, na verdade, o que a gente precisa de verdade é ser redimido do nosso pecado. Esse é o nosso maior problema. Veja aqui que o texto diz assim, Cleopas fala assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é o terceiro dia que isso aconteceu. Veja, Jesus várias vezes, em todos os evangelhos, Jesus diz que ele vinha para morrer, que ele iria morrer e que iria ressuscitar. Esses discípulos acompanharam Jesus, eles ouviram Jesus falar isso. Por que eles não conseguiam entender isso? Por que eles não conseguiam entender que Jesus tinha que morrer e depois ele iria ressuscitar? E eles sabiam do relato de que Jesus havia ressuscitado. Por que isso era tão difícil para eles entenderem? O texto diz também que quando Jesus pergunta isso, eles param tristes, angustiados, eles pararam chateados, eles estavam conversando entre si, falando, puxa vida, eu achava que agora ia dar certo, mas parece que não, eu me enganei. A expectativa que eles tinham de Jesus não era a expectativa correta. Eles esperavam que Jesus os libertasse de Roma, mas não tinham percebido que Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados, que é a coisa mais importante que a gente precisa. Não existe solução política que resolva o nosso problema. Não existe solução de saúde que resolva o nosso problema, porque o nosso maior problema é o nosso pecado. E a única maneira da gente de ter esse problema resolvido é através do sacrifício de Jesus. Jesus veio e cumpriu aquilo que ele havia se proposto a fazer. Então, Cleopas falou assim, eu queria que ele fosse nos libertar, mas ele morreu. Ele não tinha entendido o projeto de Jesus para a vida dele. Ele estava andando junto com o seu amigo e falando das coisas que não tinham dado certo. É como se ele falasse assim para Jesus, puxa vida, eu fiz tudo o que tinha que fazer e Deus não me ouve, não me ouviu, não me atendeu. E quantas vezes a gente não se comporta como Cleopas? Jesus está andando do nosso lado, a gente falando, Jesus, cadê você que não vê a crise pela qual eu estou passando? Jesus, cadê você que não me respondeu? Puxa vida, eu fui na igreja, eu dei o dízimo, eu orei, eu fiz tudo o que eu sabia fazer, li a Bíblia e o Senhor não responde a minha oração. Meus problemas continuam. E Jesus está do nosso lado e a gente não percebe. Cleopas estava desse jeito, aquele discípulo estava desse jeito. Ele não conseguia entender o que Jesus tinha vindo para fazer e que Jesus já havia feito. Até que Jesus começa a mostrar, aí o texto diz, a partir de Moisés, aquilo que Moisés tinha escrito e os profetas, ou seja, toda a Bíblia. Jesus começou a mostrar na Bíblia aquilo que apontava para ele, o que Deus havia revelado em toda a sua palavra a respeito do que Jesus viria a fazer. Por exemplo, desde lá do Éden, da queda de Adão, quando Adão caiu, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ele fugiu de Deus. Deus chama, pergunta, Adão, onde você está? Né? E Adão responde, eu fugi porque estava nu. E Deus pergunta, quem te falou que você estava nu? Você comeu da árvore, né? Ele falou, é verdade, eu comi. Ele estava usando folhas para se cobrir. E o que Deus faz? Mata um animal, tira a pele e dá uma pele de animais para que ele pudesse ser coberto. Naquele momento, Deus já estava mostrando o que Jesus iria fazer por nós. Para que a vergonha de Adão e Eva fosse coberta, um animal precisou morrer. Alguém precisou pagar o preço para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Isso é a Bíblia apontando para o que Jesus iria fazer. Então, Jesus começa a mostrar desde Adão e Eva, tudo que a palavra falava a respeito dele mesmo. E aqui uma coisa importante, é que muitas vezes a gente lê a Bíblia como um manual de coisas que a gente tem que fazer ou não fazer. Quando, na verdade, a Bíblia aponta o tempo todo para Jesus. Aponta o tempo todo para aquilo que Jesus fez. Percebe a diferença? A Bíblia não é um manual para dizer o que você tem ou não que fazer. A Bíblia mostra o que Jesus veio para fazer.
O Evangelho não é um manual de coisas que a gente tem que fazer. O Evangelho é a boa notícia a respeito daquilo que Jesus já fez. Então, se a gente não entende qual era o propósito de Jesus para a nossa vida, a gente vai ficar buscando em Jesus coisas que ele não quer oferecer, não necessariamente quer oferecer para nós. Deus nos abençoa com prosperidade, com saúde, com paz, com alegria, mas a principal obra de Jesus por nós é a salvação dos nossos pecados. Ele veio e morreu pelos nossos pecados. E isso é o maior problema que ele queria resolver para nós. Todas as outras coisas são consequências disso. E a gente é transformado por essa realidade à medida que a gente entende o papel de Jesus na nossa vida. Quando eles ouviram a respeito de Jesus, do que ele tinha feito, ele fala que o coração deles começou a se aquecer. Ele comenta depois, o nosso coração não ardia enquanto ele falava daquelas coisas? E como é bom a gente ir para a palavra para entender o Evangelho, entender o caráter de Deus. Ontem eu estava lendo um livro de um escritor que acho que eu até já citei aqui, A.W. Tozer, e ele estava falando a respeito da eternidade de Deus, da autossuficiência de Deus. E quando eu comecei a ler aquilo que o autor estava falando a respeito de quem Deus era, do fato de que Deus não precisa de ninguém, Deus é autossuficiente. Todas as outras coisas só existem porque houve um Criador, mas Deus não. Deus é eterno. Ninguém criou a Deus. Ele é a própria vida em si. E quando eu estava lendo isso, meu coração foi se enchendo de tanta alegria por ver quem é o Senhor. Ele não precisa de nada, ele não precisa da gente. Ele nos ama, mas ele não precisa de nós. Se eu falar que Deus é santo, ele continua sendo santo. Se eu não falar, ele continua sendo santo do mesmo tanto. E eu não tenho a capacidade de mudar quem Deus é. Se todos os recursos do universo acabarem, Deus continua. Ele permanece eternamente. E isso foi trazendo tanta alegria para o meu coração, porque se eu sirvo e amo e adoro um Deus que é tão autossuficiente, tão poderoso, eu não tenho que temer nada. A minha vida está guardada nele. Ele pode todas as coisas. O coração daqueles 2 discípulos começou a se aquecer porque eles estavam ouvindo a palavra. E ouvindo a palavra não com a intenção de ser um livro de regras, em que me diz o que eu tenho que fazer para eu conseguir alguma coisa. Não, ele aponta para Jesus para mostrar aquilo que ele já fez. Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que aqueles 2 discípulos não conseguiam enxergar a pessoa de Jesus porque eles não tinham entendido qual era o propósito da vinda de Jesus. Eles não tinham entendido o Evangelho. Eles achavam que a libertação deles era só política. Mas Cleopas precisava de uma libertação dos seus pecados. Ele precisava ser liberto. Antes de qualquer outra coisa, antes das suas circunstâncias mudarem, ele precisava ser transformado e tocado pelo Senhor. E muitas vezes a gente não vê a presença de Jesus na nossa vida porque a gente está esperando algumas coisas que não são aquilo que Jesus quer nos dar. Como eu falei. O Senhor tem muito mais para nos oferecer do que uma boa casa, um bom salário, uma boa família, saúde. O Senhor quer tratar o nosso coração, quer nos transformar de dentro para fora. E quando isso acontece, a gente é completamente transformado e mudado. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o cerne do Evangelho. Para que Jesus veio? Quando a gente entende isso, a gente começa a ser transformado e perceber a obra de Jesus na nossa vida. E aí, como que a gente faz para entender isso? Como é que a gente faz para perceber? Qual foi a estratégia de Jesus para transformar o coração daqueles 2 discípulos? Jesus leva eles para conhecer a sua palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra do Senhor, meditando nela, ouvindo o Evangelho. É isso que nos aproxima do Senhor. Conhecer a Deus é a primeira coisa que a gente precisa fazer para termos a nossa vida transformada e os nossos olhos abertos. Então, a primeira coisa, conhecer a palavra, discutir a palavra. Ver que eles estavam andando juntos, eram 2 pessoas, um falando para o outro. Não dá para viver o Evangelho sozinho. Não dá para aquele negócio, não, eu faço o meu culto na minha casa. Isso não funciona. É imprescindível que a gente se reúna aqui como corpo. Para que um colabore com o outro, um ensine ao outro, um encoraje ao outro, para a gente aprender juntos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eles estavam caminhando juntos, um conversando com o outro. Essa é a primeira coisa, conhecer a palavra. E a segunda coisa, que tem a ver com o que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a ceia.
a comunhão. Quando que eles perceberam que era Jesus? O texto diz que quando eles foram partir o pão. Quando Jesus sentou com eles para abençoar o pão e partir o pão, os seus olhos se abriram. Eles entenderam que era Jesus que estava ali. Isso quer dizer o seguinte, que para a gente entender quem é o Senhor, para a gente enxergar o Senhor, a gente precisa estar em comunhão. Juntos. Um com o outro. Esses são os dois pilares que vão garantir que a gente entenda o Evangelho e experimente a presença do Senhor na nossa vida. Conhecer a sua palavra e tratar da sua palavra em comunhão. A gente precisa ter esse tempo de colaboração uns com os outros, de abrir o nosso coração. Eles estavam tristes, estavam falando das suas necessidades, das suas tristezas, um com o outro. Um estava apoiando o outro, um consolando o outro, até que Jesus chega. Jesus falou assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Amém? A gente precisa entender que muitas vezes, na maioria das vezes, o Evangelho é loucura para as pessoas. O Evangelho é escândalo para as pessoas. Onde já se viu? Imagina, uma pessoa matou, roubou a vida inteira e na última hora ele se converte e vai para o céu? Como assim? Isso é escândalo para as pessoas. O Deus Todo-Poderoso morrer na cruz não faz sentido. Isso é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. As pessoas não conseguem entender a amplitude do Evangelho. A gente só vai conseguir entender isso quando a gente está juntos. Quando a gente vê o Senhor se manifestando na vida de cada um, os seus dons e talentos se manifestando na vida de cada um de nós aqui, para nos fortalecer na fé, para nos ensinar a caminhar com o Senhor. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, que você esteja falando como Cleopas, Senhor, onde é que você está? Eu não estou te vendo, não, mas o Senhor está do nosso lado. Mas para que a gente possa ver o Senhor, a gente precisa entender na sua palavra qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O que Ele veio para fazer? E entender que Ele já fez. Essa é a grande notícia do Evangelho. O Evangelho, como eu falei, não é um manual de regras, é uma boa notícia de algo que já aconteceu. O Evangelho não é o que eu tenho que fazer, o Evangelho é o que Jesus já fez por mim. Gente, isso muda a nossa vida, isso muda a nossa perspectiva, isso nos dá esperança. Não tem a ver com a minha performance, tem a ver com aquilo que Jesus já fez. Percebe? E nós temos um advogado diante do Pai que intercede por nós, pelos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É isso que Jesus está fazendo diante de Deus, intercedendo por nós. Tudo que tinha que ser feito, Jesus já fez. Quando Ele morreu na cruz, Ele falou, está consumado, não tem que fazer mais nada. O que nós precisamos fazer é crer na obra de Jesus. Mesmo que eu esteja passando por um momento de aflição, de dificuldade, Ele caminha conosco. O Salmo 23 nos diz, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. E isso só acontece quando a gente conhece a sua palavra e quando a gente anda em comunhão. Quando a gente consegue partir o pão juntos. Lembrar da obra de Jesus. A gente não pode se afastar, porque se a gente se afasta, a gente começa a perder essa perspectiva. A gente precisa estar constantemente nos lembrando daquilo que o Senhor fez na nossa vida. E quando a gente está em comunhão, aí eu falo, Fábio, Deus me abençoou dessa forma. E o Fábio fala assim, puxa, ora por mim, porque eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa resposta. E quando a gente ora e Deus responde, Ele se lembra e pode testemunhar para todo mundo aquilo que o Senhor fez. Amém? Precisamos andar juntos. Precisamos meditar na palavra do Senhor, porque assim a gente vai entender a obra do Senhor para a nossa vida. Talvez a gente tenha andado com Jesus muito tempo. Você já tem uma longa história de igreja, de evangelho, mas ainda não entendeu, de fato, quem é Jesus e o que Ele veio fazer. Ele está andando conosco e a gente não percebe isso, porque a gente está esperando coisas que não são aquilo que Ele veio para fazer. Como eu falei, Deus tem prazer em nos abençoar, Ele cuida de nós, Ele provê aquilo que nós precisamos. Mas a maior bênção que nós podemos esperar do Senhor é a revelação de quem Ele é e daquilo que Ele fez por nós. Amém?